Jonatas Goforth, Por Meu Espírito, 1859-1936. Certo dia, no ano de 1900, em Changte, no interior da China, passou um correio galopando à doida. Levava um despacho da imperatriz para o governador, ordenando que tomasse medidas para exterminar imediatamente todos os estrangeiros. Na horrenda carnificina que se seguiu, Jonatas Goforth, com sua esposa e filhinhos, foram cercados por milhares de boxers, determinados a tirar-lhes a vida. O pai da família, ao cair no chão com uma tremenda pancada que quase lhe partiu o crânio, ouviu uma voz dizer-lhe: "Não temas, teus irmãos estão orando por ti." Antes de ficar inconsciente, viu chegar a galope um cavalo que ameaçava atropelá-lo. Ao voltar a si, percebeu que o cavalo caíra ao seu lado, esperneando de tal maneira que os seus atacantes foram obrigados a desistir do propósito de matá-lo. Assim, ele reconheceu que a mão de Deus o guardava maravilhosa e constantemente durante o tempo do morticínio dos boxers, no qual centenas de crentes foram mortos. Jonatas Goforth e sua família foram salvos de inumeráveis situações angustiosas entre o povo amotinado, até que, por fim, 20 dias depois, chegaram ao litoral do país. Rosalind e Jonatas Goforth tinham as suas vidas escondidas com Cristo em Deus. Eis como viviam nas suas próprias palavras. Não é somente tolice aceitar para nós mesmos a glória que pertence a Deus, mas é grave pecado, porque o Senhor diz: "A minha glória a outrem não darei." Quando ainda jovem, Jonatas Goforth adotou as palavras de Zacarias, capítulo 4, versículo 6, como lema da sua vida: "Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos." Alguém que o conhecia intimamente escreveu: "Antes de tudo, Jonatas Goforth era um ganhador de almas. Foi por essa razão que se tornou missionário no estrangeiro. Não havia outro interesse, outra atividade, outro ministério que o atraísse. Com o fogo do amor de Deus no coração, ele manifestava um entusiasmo irresistível e uma energia incansável. Nada podia impedir seus esforços dinâmicos na obra, para a qual Deus o chamara. Era assim tanto aos 77 anos como quando tinha 57. Com a perda da vista durante os últimos 3 anos da sua vida, não diminuíram seus esforços. Parece até que aumentaram. Revela-se, nas suas próprias palavras, como foram lançados os alicerces da sua vida constantemente esforçada no serviço do Senhor. Minha mãe, quando eu e meus irmãos éramos ainda crianças, com desvelo incessante, nos ensinava as Escrituras e orava conosco. Uma coisa que teve grande influência sobre a minha vida foi o fato de minha mãe me pedir que lesse os salmos para ela em voz alta. Tinha apenas 5 anos quando comecei a fazer esse exercício e achei a leitura fácil. Com a continuação, adquiri o costume de decorar as Escrituras, coisa que continuei a fazer com grande proveito. Todos podemos testificar que é fácil fazer com que a leitura das Escrituras e a oração cheguem a uma monótona formalidade. Mas, ao contrário, o semblante de Jonatas Goforth se iluminava com o reflexo da glória das Escrituras que recebia na alma. Depois da sua morte, uma criada católica romana declarou: "Quando o Sr. Goforth se hospedava na casa onde trabalho, eu mirava seu rosto e dizia a mim mesma: o rosto de Deus pode ser assim." Acerca da conversão de seu pai, Jonatas escreveu: "No tempo da minha conversão, morava com meu irmão Guilherme. Certa vez, nossos pais nos visitaram, passando conosco mais ou menos um mês. Fazia tempo que o Senhor me dirigira a fazer culto doméstico. Assim, certo dia, anunciei: faremos o culto doméstico de hoje e peço que todos se reúnam depois do jantar." Esperava que meu pai se manifestasse contrariamente, porque em casa não costumávamos dar graças antes das refeições, quanto mais fazer culto doméstico. Li um capítulo de Isaías e depois de falar algumas palavras, oramos juntos, de joelhos. Continuamos a realizar os cultos domésticos durante o tempo que eu estava em casa. Depois de alguns meses, meu pai foi salvo. O jovem Goforth
No tempo de estudante no ginásio, visava ser advogado, até que certo dia leu a inspiradora biografia do pregador Roberto McCheyne. Não somente se desvaneceram para sempre todas as suas visões de ambição, mas ele dedicou também a sua própria vida a levar almas ao Salvador. Nesse tempo, devorou os livros. Os discursos de Spurgeon, os melhores sermões de Spurgeon, Graça Abundante, Bunyan, e O Descanso dos Santos, Baxter. A Bíblia, contudo, era o seu livro predileto e costumava levantar-se 2 horas mais cedo para estudar as Escrituras, antes de se ocupar em qualquer outro serviço do dia. Acerca da sua chamada nesse tempo, ele escreveu: apesar de sentir-me dirigido ao ministério da palavra, recusava terminantemente ser missionário no estrangeiro. Mas um colega me convidou a assistir à reunião de um missionário que fez o seguinte apelo: faz 2 anos que passo de cidade em cidade contando a situação de Formosa e rogando que algum jovem se ofereça para me auxiliar. Mas parece que não consegui transmitir com êxito a visão a nenhum. Volto então sozinho. Dentro de pouco tempo, meus ossos estarão embranquecendo na encosta de um morro em Formosa. Quebranta-me o coração saber que nenhum moço se sente dirigido a continuar o trabalho que iniciei. Ao ouvir essas palavras, senti-me vencido pela vergonha. Se o chão tivesse me engolido, teria sido um alívio. Eu, comprado com o precioso sangue de Cristo, ousava planejar a minha vida como eu mesmo queria. Ouvi a voz do Senhor dizer: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Desde então, sou missionário. Lia avidamente tudo o que podia achar acerca de missões no estrangeiro e me esforçava por transmitir aos outros a visão que eu alcançara, a visão dos milhões da terra sem oportunidade de ouvir um pregador. Por fim, chegou o tempo de iniciar seus estudos em Toronto. O primeiro domingo, ele o passou trabalhando entre os prisioneiros da prisão Don, um costume que preservou durante todos os anos de estudos nessa cidade. Durante a semana, dedicava muito tempo a andar de casa em casa ganhando almas para Cristo. Quando o diretor do colégio onde estudava perguntou-lhe quantas casas visitara durante os meses de junho a agosto, ele respondeu: 960. Foi nesse tempo dos estudos que Jonatas Goforth se casou com Rosalind Bell Smith. Acerca do encontro de ambos, ela escreveu: comecei, aos 20 anos de idade, a orar pedindo que, se o Senhor desejasse que eu me casasse, ele me dirigisse um moço inteiramente dedicado a ele e ao seu serviço. Certo domingo, achei-me em uma reunião de obreiros da Toronto Mission Union. Um pouco antes de começar a reunião, alguém à porta chamou Jonatas Goforth. Ele, ao levantar-se para ir lá fora, deixou a Bíblia na cadeira. Então, eu fiz uma coisa que nunca pude explicar. Nem para ela achei desculpas. Senti-me impelida a ir à cadeira dele, apanhei a Bíblia e voltei à minha cadeira. Ao folhear rapidamente o livro, achei-o quase gasto pelo uso e marcado de capa a capa. Fechei-o e, sem demora, coloquei-o de novo na cadeira. Tudo isso aconteceu em um intervalo de poucos segundos. Ali, sentada no culto, eu disse a mim mesma: esse é o moço com quem seria bom que eu me casasse. No mesmo dia fui apontada, juntamente com outras pessoas, para abrir um ponto de pregação em outra parte de Toronto. Jonatas Goforth estava também entre o grupo. Durante as semanas que se seguiram, eu tive muitas oportunidades de ver a verdadeira grandeza da alma desse homem, a qual nem seu exterior desprezível podia esconder. Assim, quando ele me perguntou: queres unir a tua vida à minha para irmos à China? Sem vacilar um só momento, respondi: quero. Mas, alguns dias depois, foi grande a minha surpresa quando ele me perguntou: prometes nunca me impedir de colocar o Senhor e a sua obra em primeiro lugar, mesmo antes de ti? Era essa mesma qualidade de moço que eu pedira, em oração, para que Deus me desse como marido. Então, firmemente respondi: prometo fazê-lo sempre. Oh, como fora benigno o mestre ao esconder-me o que essa promessa significava!
Poucos dias depois de eu haver prometido o que me pediu, veio a primeira prova. Eu sonhava, como mulher que era, com o bonito anel de casamento que ia receber. Foi então que Jonatas me disse: "Não te importas se eu te não comprar uma aliança?" A seguir, explicou com grande entusiasmo como se esforçava na distribuição de livros e folhetos sobre o trabalho na China. Queria economizar o mais possível para essa importante obra. Ao ouvi-lo, e depois de contemplar a luz no seu rosto, as visões de uma aliança bonita se desvaneceram. Era a minha primeira lição sobre os verdadeiros valores. Em 19 de janeiro de 1888, centenas de crentes se reuniram na estação em Toronto para se despedir do casal Gofford, que ia trabalhar na obra de Deus na China. Antes de sair do trem, todos baixaram a cabeça em oração, e ao partir, a grande multidão cantava: "Avante, soldados de Cristo!"